Eu sou Estela Pieve, coordenadora de projetos no Instituto Escolhas. Bem-vindos à nossa quinta e última aula do curso online Boas Práticas para Pesquisas que Acessam Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, realizado pelo Instituto Escolhas em parceria com instituições de ensino superior da Amazônia Legal. Como vocês sabem, o objetivo desse curso é oferecer instrumentos a pesquisadores interessados em adequar suas pesquisas acadêmicas à Lei Federal 13.123, garantindo práticas de pesquisa que reconheçam a importância das populações tradicionais na conservação da nossa biodiversidade. Nessa última aula, vamos focar no CIGEM, e simular cadastros de acesso e de remessa, notificações de produtos e credenciamento de coleções. Essa aula será ministrada pelo João Emanuel Cordeiro Lima e a Caroline Fernandes, do escritório Nascimento e Mourão Advogados. Por fim, eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo uma ótima aula. João, por favor. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos novamente. É um prazer vê-los, aliás, revê-los de verdade agora, né? Hoje nós temos, acho que pela primeira vez, dentro dessa nossa dinâmica, a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, ainda que à distância. Já vejo que alguns de vocês estão com as câmeras ligadas, né? Convido os demais também a fazê-lo, se assim se sentirem à vontade. Muito bom que a gente possa, né, se ver depois dessa jornada juntos, tratando de um tema tão rico, tão interessante, que é a legislação de acesso ao patrimônio genético. A nossa aula de hoje, como foi bem antecipado pela Estela, é um arremate do nosso curso. Até o presente momento, vocês fizeram aí um mergulho que começou com um olhar mais macro, né, que avaliou sobre os olhares de ninguém menos do que o Braulio, que foi secretário da Convenção sobre Diversidade Biológica, o professor Braulio Dias, fez um olhar macro sobre esse tema, sobre o tema de acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios no mundo. Depois nós tivemos um mergulho na nossa legislação interna, entendendo de onde ela veio, quais foram os desafios que motivaram a construção dessa legislação, até o detalhamento dos seus aspectos teóricos. Hoje, o nosso objetivo é trazer para vocês como que essa legislação é operacionalizada no CISGEM, no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. A gente viu lá atrás que o CISGEM é um dos alicerces dessa nova legislação, é um elemento central, uma das pedras fundamentais. Ele foi trazido, aliás, desde a exposição de motivos da lei, como um dos elementos verdadeiramente revolucionários que nos permitiriam sair de um modelo anterior que era focado em mecanismos de comando e controle, em que para fazer qualquer pesquisa com biodiversidade ou conhecimento tradicional havia necessidade de se pedir uma autorização específica para o Estado, para um modelo que parte da premissa de que as coisas, de que o usuário cumprirá a lei, de que o usuário agirá de boa fé, e que, por isso, ele pode autodeclarar em um sistema as informações que forem necessárias, que forem exigidas por lei, para que ele ateste o cumprimento da legislação. Então, é sobre esse sistema que a gente vai falar hoje. Eu vejo aqui no chat um ou outro comentário de pessoas que disseram que não estão conseguindo ouvir. Então, é só para confirmar. Os demais estão me ouvindo normalmente? Sim, né? Tá ok. Então, Anderson, deve ser algum probleminha técnico por aí. Acho que ajusta ao seu som que vai dar certo. Então, seguindo a nossa metodologia que vem sendo adotada desde o início do curso, a primeira parte da nossa aula de hoje terá por objetivo apresentar a vocês o CISGEM, o funcionamento desse sistema. A minha ideia é que vocês consigam enxergar esse sistema como um todo. O que ele é efetivamente? A gente já falou tanto dele, mas vamos ver o CISGEM. Afinal, do que a gente está falando aqui? E entender um pouco melhor alguns aspectos práticos, alguns aspectos operacionais. Na segunda metade da nossa aula de hoje, nós efetivamente faremos alguns cadastros no sistema.
vocês receberam, antes dessa aula, algumas informações, alguns casos que a gente pretende estudar com vocês e praticar no Cisgem, e a ideia é que essa segunda metade da aula sirva para isso. A gente sabe que esse é um tema que não é do dia a dia de alguns de vocês, de outros mais, mas de outros nem tanto, e a nossa ideia de ter aqui a possibilidade de um estudo de caso prático é permitir que vocês tenham dúvidas, operacionalizem e que a gente possa aproveitar esse momento para tirar essas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos lá para essa nossa jornada final, esse nosso último encontro sobre o tema. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente comece a falar sobre isso. Só para confirmar, vocês conseguem ver minha tela, certo? Ótimo. Bom, o que é o Cisgem, afinal? O Cisgem, ele é um sistema eletrônico que foi criado pela legislação atual com esse objetivo que eu falei. Ele tem por objetivo servir como um mecanismo de implementação da legislação de acesso ao patrimônio genético, da Lei 13.123 de 2015. Ele é um site hoje, né, dizendo de forma mais direta, um sistema eletrônico acessado pela internet. Então, é acessado quando você digita www.cisgem.gov.br, você entra nesse sistema, a gente vai entrar daqui a pouquinho também. Mas ele é uma ferramenta eletrônica, não é uma ferramenta que demanda a atuação do usuário no balcão, como funcionava na legislação anterior. Ele atualmente é mantido e operacionalizado por um órgão que faz, às vezes, de secretaria executiva do Cisgem, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que é o Departamento do Patrimônio Genético. Vocês se lembram que nos nossos encontros anteriores, nós tivemos a oportunidade de apresentar para vocês que a gente tem um órgão colegiado que fica debaixo da estrutura do Ministério do Meio Ambiente em Brasília, que é responsável por gerir o patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado no Brasil. E esse órgão ele tem uma secretaria executiva de apoio, que serve para tocar as questões do dia a dia. É essa secretaria executiva que operacionaliza o Cisgem, que faz lá a manutenção desse site, que tira dúvidas sobre o Cisgem. Então, é o DPG que vocês procurarão, por exemplo, se tiver uma dúvida, um problema que precisa ser resolvido no âmbito do Cisgem. Esse mecanismo ele é acessado pelo usuário para declarar as atividades que envolvam patrimônio genético e conhecimento tradicional associado naqueles momentos que nós vimos nas nossas aulas anteriores. É importante que a gente tenha em mente que, apesar do Cisgem ser um sistema eletrônico, ele tem um fundamento legal. Ele não pode ser eliminado porque mudou o governo, porque mudou a estrutura de momento da administração pública. Ele foi criado por lei, ele foi criado pela Lei 13.123 de 2015 e foi regulamentado amplamente por meio de um regulamento, de um decreto regulamentador. Então, é na lei que está o ato de criação do Cisgem. Então, mudou de governo, o Cisgem pode acabar? Não, não pode. Para que o Cisgem deixe de existir, a gente precisaria de uma alteração legislativa. Agora, o Cisgem ele foi regulamentado por decreto, que é um ato infralegal, ditado pelo presidente da República. É no decreto que estão detalhadas as informações que precisam ser incluídas dentro do sistema, com maior cuidado, com maior detalhamento. Então, o decreto ele pode ser alterado, eventualmente, caso se entenda que alguma informação ali não é necessária ou que pode ser simplificada. Isso é viável. Mas hoje o que a gente vai apresentar para vocês aqui são as informações que estão em vigor, no decreto que está em vigor e que diz lá tudo que tem que ser incluído pelo usuário no Cisgem. E o que o usuário, então, ele deve fazer no âmbito do Cisgem? Para que o usuário utiliza o Cisgem? Ele utiliza o Cisgem para demonstrar o cumprimento das obrigações previstas na lei, em especial a realização de cadastro de acesso ao patrimônio genético, que será objeto do nosso estudo de caso 1,
remessa do patrimônio genético, que será objeto do nosso estudo de caso 2, envio de amostras para prestação de serviços e também notificação de produto acabado. Essas são as atividades que precisam ser cadastradas no âmbito do Sisgem. Quando eu falo aqui de cadastro de acesso, leiam cadastro de acesso a patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, tá? Que também nós exploraremos nos nossos estudos de caso. Quem que maneja o Sisgem? Quem que deve realizar os cadastros no Sisgem? O usuário, segundo a lei, o usuário. Mas quem que é o usuário? O usuário pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Depende de quem for o responsável por essas atividades que nós demonstramos aqui: acesso, remessa, envio, notificação de produto. Então, se eu sou um pesquisador independente, fiz uma pesquisa no meu laboratório e preciso cumprir a lei, eu sou um usuário pessoa física. Agora, se eu sou vinculado a uma instituição, faço parte de uma universidade e pretendo, neste momento, cumprir a legislação como membro dessa universidade, como alguém que fala pela universidade, seja porque sou um professor que estou fazendo uma pesquisa dentro de um programa de pós-graduação, ou mesmo um aluno que está ali dentro dessa estrutura, eu serei um usuário que falarei em nome de uma pessoa jurídica, ou seja, o cadastro será feito pela pessoa jurídica, ainda que executado por uma pessoa física. Afinal, pessoas jurídicas só falam por meio de pessoas físicas sempre, né? Só que naquele momento a pessoa física está representando, está agindo em nome de uma pessoa jurídica. Tá? Ao contrário do que estabelecia a legislação anterior, neste novo marco legal, e eu disse isso no começo para vocês, a regra é que o usuário ele informe sobre as pesquisas que realizar, sobre as remessas que pretende realizar, sobre os produtos que desenvolver, de forma autodeclaratória no sistema. Ele não precisa, como às vezes a gente imagina, no primeiro contato com esse sistema, esperar uma resposta. Eu quero fazer uma pesquisa e preciso fazer um cadastro no Sisgem. Eu tenho que cadastrar e esperar chegar um ofício de Brasília para que a minha pesquisa seja efetuada? Em regra, não. Em regra, o usuário insere as informações no sistema e ele não precisa aguardar nenhum retorno. Basta que ele mesmo, no momento, finalize o cadastro, já vai ser emitido um documento que vai comprovar que ele realizou aquela ação exigida dele dentro do sistema. Há apenas algumas situações excepcionais, que vocês já viram lá atrás, e que a gente vai reforçar aqui, que podem depender de autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional e do Comando da Marinha. Quando a gente estiver falando aí de pesquisas que envolvam a área de defesa nacional ou que envolvam atividades no mar territorial, na zona econômica exclusiva ou na plataforma continental. Tá? São casos excepcionais, eu diria até excepcionalíssimos. Raras vezes vocês vão se deparar com eles. Então, a regra geral aqui é que o sistema receba as informações do usuário. Mas é claro, gente, isso é importante ressaltar, que a confiança que o legislador deu ao usuário vem com uma exigência de uma contrapartida, que é a boa-fé desse usuário. Quando o sistema disse cabe, em regra, ao pesquisador autodeclarar algo, e eu, Estado, não vou ficar fazendo um controle prévio dessa atividade, não vou exigir uma autorização como regra. Por outro lado, se houver o fornecimento de uma informação falsa, intencionalmente falsa, esse usuário poderá responder, inclusive criminalmente, né? Eu não digo isso, eu sei que às vezes a gente fala isso, as pessoas se assustam. Nossa, criminalmente, Deus me livre, então não quero nem passar perto desse sistema, vai sobrar para o meu CPF. Não é nesse sentido, não. Na verdade, a gente se esquece, mas qualquer informação que você transmitir para o poder público, com o objetivo de cumprir uma determinada obrigação, te sujeita a esse dever de boa-fé, esse dever de agir de acordo com a melhor informação disponível, né? De não fornecer algo falso para obter um benefício. Aqui não é diferente.
O que importa aqui é que a gente deve sempre estar de boa fé, fornecendo as informações corretas. Ah, João, mas nesse caso aqui aconteceu um erro não intencional no preenchimento de um dado, imediatamente a Polícia Federal vai chegar na minha casa, meu Deus do céu, não é assim, gente. Para que se caracterize qualquer crime dos aplicáveis, nesse caso, de fornecimento de informação falsa, você tem que ter a intenção mesmo de fornecer essa informação falsa. O mero preenchimento involuntariamente incorreto, uma vez verificada a incorreção, você pode solicitar retificação imediatamente. Tá? Importante aqui é que a gente esteja sempre de boa fé, atento ao que está sendo incluído no sistema e agindo se verificar que alguma incorreção merece, que alguma correção merece ser feita. Bom, como que começa a minha vida no Sisgem? O primeiro passo, e nós já demos essas instruções para vocês no próprio estudo de caso, é que você, usuário, se cadastre nesse sistema. Esse cadastro ele é feito lá no sisgem.gov.br. O site está aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, sisgem.gov.br. Quando vocês entram nesse site pela primeira vez, o que será exigido de vocês é o cadastro de um modo de segurança, antes até de qualquer informação. Há uma exigência dos desenvolvedores do Sisgem para assegurar que as informações serão corretas, de que o usuário deve instalar um modo de segurança. É comum que usuários institucionais, como pesquisadores, manejando computadores da universidade, sequer consigam instalar esse modo, porque a gente tem normalmente restrições de instalação de arquivos, por proteção mesmo das informações da própria universidade ou de uma empresa. Então, normalmente, você tem que chamar aí o pessoal da área de tecnologia da informação para fazer isso. Mas esse módulo você só instala uma vez. Feito isso, o computador está habilitado e ele serve para proteger a integridade das informações. Com o modo habilitado, você tem que fazer o seu cadastro prévio como pessoa física, ainda que você esteja vinculado a uma instituição. Então, eu nunca cadastro de imediato, eu sou pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quero cadastrar uma pesquisa. Eu não imediatamente consigo cadastrar a universidade. Primeiro, eu tenho que me cadastrar como pessoa física. Então, eu vou entrar no sistema e eu já vou mostrar os dados para vocês. Eu vou entrar aqui, onde está cadastre-se. Estão vendo aqui? Cadastre-se. Vou clicar aqui. Vou começar o meu cadastro como pessoa física. E nesse cadastro eu vou apontar se eu tiver algum vínculo institucional, como vai ser o meu vínculo aqui no exemplo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo é feito pelo próprio sistema. A solicitação vai ser feita pelo sistema, inclusive da validação desse vínculo institucional. Então, o cadastro desse usuário pessoa física é preenchido com a indicação de dados pessoais elementares, que não demandam maior explicação. Então, CPF, currículo Lattes, o nome, nacionalidade, etc. E eu só chamo a atenção aqui nessa lista, que vai ter aqui duas perguntas que precisarão ser respondidas. Primeiro, se o usuário ele é associado ou contratado por pessoa jurídica sediada no exterior, que isso pode ter influência na exigência do cumprimento de determinadas obrigações legais. Em regra, aqui, pesquisadores brasileiros, a resposta será não. E vai perguntar se você possui um vínculo institucional. Se você possui um vínculo com a universidade, por exemplo, e você pretende agir sempre fazendo um cadastro em nome dessa universidade, você vai indicar aqui esse seu vínculo institucional. Aqui, para mostrar para vocês um pouco, então, feito o meu cadastro institucional, meu cadastro de usuário, eu vou receber um login e uma senha por e-mail, e eu terei, então, como entrar aqui, preenchendo o login e senha, e, finalmente, ingressar no Sisgem. E vocês vão ver essa carinha aqui. O Sisgem é esse sistema bem simples, bem rudimentar, quando a gente compara aí com os sistemas mais modernos que nós temos, em que vocês verificarão aqui em cima um tempo, que é um tempo, sempre começa com 30 minutos e inicia uma contagem regressiva, que é o tempo que vocês têm de inatividade. Então, se você estiver sempre manuseando o sistema, o tempo vai estar sempre voltando para os 30 minutos, mas se você ficar
parado e for tomar um copo d'água, por exemplo, se você voltar depois de 30 minutos, o sistema vai te retirar, vai sair, vai fazer um logout. E aí você vai ter que fazer um login novamente. Isso é a configuração automática do sistema, né? Até por segurança. E vocês vão ver aqui, então, do lado esquerdo, as atividades que vocês, por força de lei, podem ser obrigados a cadastrar. Quais são elas? Cadastro de acesso, né? Então você vai indicar o novo cadastro e você pode ver o que você já cadastrou. Cadastro de remessa, de novo, indica o novo cadastro e remessas cadastradas. Notificação de produto. Notificação de produto é só necessário quando a gente estiver falando de situações em que eu tenho uma pesquisa que resultou no desenvolvimento de um produto acabado, ou seja, aquele apto para a utilização do consumidor final. Então, eu vou lá e incluo. Usualmente, não estou dizendo que seja verdade sempre, mas usualmente isso aqui está mais associado a atividades empresariais, né? Então, uma empresa de medicamentos, ela faz aqui esse cadastro, esse novo cadastro de notificação de produto, né? Você tem um campo aqui de gerenciamento de rascunhos, porque durante o cadastramento dessas atividades você pode salvar rascunhos. Eu não estou seguro de que essas informações estão corretas, quero corrigir depois. Você pode salvar o rascunho. E depois você entra aqui no gerenciamento de rascunho, e você vai ver todos os rascunhos que você salvou e pode concluir o seu cadastro, tá? Você pode solicitar, pode realizar uma denúncia. Esse campo não existia antes no Sisgem, ele veio aqui como objeto dessas atualizações mais recentes. Então, você pode denunciar uma prática irregular que tenha sido observada. Pode fazer uma notificação de fiscalização. Esse é um campo que, segundo nos foi transmitido pelas informações do Departamento de Patrimônio Genético, é um campo para uso do IBAMA, né, para uso do IBAMA, para que ele notifique os usuários em casos de fiscalização. E o campo, por fim, de credenciamento de coleção ex-situ. Então, se a minha entidade tem uma coleção ex-situ e deseja cadastrá-la no Sisgem, ela vem aqui e credencia essa coleção. Esse credenciamento não é obrigatório por força de lei, mas ele pode ser feito, e se feito, ele permite que essa entidade se habilite, inclusive, para o recebimento de recursos que constem lá no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Então, eu diria que esse é o maior incentivo para que uma coleção seja credenciada. E, claro, para garantir a rastreabilidade do seu uso, né, da publicidade a essa coleção. E, por fim, a gente tem aqui as informações sobre os dados que foram utilizados no cadastro desse usuário. Então, esse usuário, lá aquelas informações que nós mostramos no começo, dos dados pessoais do usuário, se clicar aqui, eles estarão aqui, né? Ele pode, inclusive, ser atualizado, esses dados. Esse usuário ele pode cadastrar uma instituição a que ele esteja vinculado. Então, sou pesquisador da UFRN, a UFRN não está cadastrada, ele vai cadastrar aqui essa instituição e pode cadastrar também, alterar o cadastro dessa instituição, tá? E, por fim, a questão aqui mais operacional de alteração de senha do usuário. É isso. Esse é o rosto do Sisgem, perdão. É assim que vocês verão o Sisgem quando vocês entrarem no sistema, tá? Eu estou vendo que surgiu aqui já uma questão da Elíada, né? Elíada Chaves. Elíada, eu vou fazer o seguinte, eu vou, até para organizar aqui a nossa exposição, fique muito à vontade, sua pergunta é muito bem-vinda, e nós responderemos a sua pergunta. Eu só vou pedir para vocês, se possível, que vocês aguardem que a gente conclua essa primeira etapa da exposição, e aí a gente retorna aqui e verifica todas as perguntas do chat e passa uma por uma a responder. A gente já volta aqui nos questionamentos. Bom, um ponto que eu queria destacar, gente, para vocês, antes da gente passar agora eu quero mostrar para vocês como que funcionaria uma visão geral sobre um cadastro de acesso. Um ponto que eu queria destacar para vocês é que vocês viram que eu falei lá atrás que o Sisgem tem campos que ele atualizou. É um sistema eletrônico. Então, o que tem acontecido na prática? Ele tem mudado. Por que tem mudado? Porque tem se verificado que algumas questões não estão funcionando tão bem como se imaginou lá atrás. Algumas situações não foram pensadas. Então, o Sisgem é um sistema mutante.
A base, a espinha dorsal, que é isso que a gente vai falar aqui, não muda. Isso vocês vão ver que está sendo mantido estável. Então, João, então o que eu estou aprendendo aqui pode se tornar inútil? Muito improvável. Tudo que vocês estão aprendendo aqui é a espinha dorsal e isso vai continuar sendo utilizado. Essas mudanças têm sido mudanças mínimas, mudanças de pequenos ajustes para melhorar uma ou outra situação. Vocês já vão ver algumas delas aqui, que já foram implementadas. Mas por que eu digo isso? Pode ser que amanhã vocês entrem no sistema e um campo que eu mostrei aqui hoje para vocês esteja ligeiramente diferente. Isso acontece? Acontece, porque o sistema está em constante atualização. Ele, inclusive, neste momento, em um processo de atualização. Neste momento que eu digo assim, ele está em processo de atualização há uns 2 anos. O processo ainda não foi concluído, questões internas burocráticas, mas ele já está operacional, está funcionando, é só que essas atualizações vão acontecendo, o que é natural até e esperado num sistema desse tipo. Bom, eu queria vocês um sobrevoo que vai dar aqui a base para o nosso estudo de caso, sobre como funciona um cadastro de acesso, um cadastro de atividade de acesso, que é esse primeiro. Esse é o cadastro mais complexo que a gente tem, que demanda um maior número de informações. Por isso, a gente vai se centrar nessa primeira parte aqui, a nossa exposição dele, e nos nossos estudos de caso a gente vai explorar os outros também no próprio estado. Mas eu queria primeiro que vocês tivessem uma visão geral, até para vocês poderem executar esses cadastros, que é a nossa ideia. Então, o primeiro passo para que eu faça um cadastro de acesso ao patrimônio genético, na que eu tenho uma pesquisa como uma espécie da biodiversidade brasileira, a gente já viu nas aulas passadas como que eu identifico uma espécie da biodiversidade brasileira ou um conhecimento tradicional associado a essa espécie da biodiversidade brasileira, o patrimônio genético nacional. O primeiro passo é que eu, usuário, eu defina se eu realizei essa pesquisa em meu nome, e se eu decidir fazer isso, eu devo indicar aqui que eu sou um usuário independente, estou fazendo, então, aqui a pesquisa no nome do João Emanuel, ou se eu estou fazendo pesquisa, um cadastro, em nome de uma instituição, se ele é um cadastro institucional. Nesse caso, eu tenho que informar, em tipo de usuário, que instituição é essa. Bom, João, mas eu só estou vendo independente aqui. É verdade, a configuração padrão aparece como independente. Mas quando vocês estiverem habilitados a fazer cadastro em nome de uma instituição, universidade, por exemplo, vocês vão clicar na setinha aqui, ó, e vocês vão conseguir localizar essa instituição. Então, vocês vão alterar de independente para o FRN, no exemplo aqui. E aí, passarão a fazer o cadastro em nome da instituição. Gente, parece uma bobagem, mas isso aqui é extremamente importante. Muda a vida, tá? Uma coisa é você fazer o cadastro em seu nome e se responsabilizar para a pesquisa em seu nome. Outra coisa é fazer isso em nome da instituição. É bem importante estar atento a isso aqui. Até porque a gente tem visto na prática muitos casos de cadastros incorretos. João, eu já fiz um cadastro e agora vi que está errado, está independente. Dá para mudar? Dá para mudar. Dá para pedir retificação do cadastro para o Departamento do Patrimônio Genético. Tá? Dá para alterar sim. Um ponto que eu também queria destacar aqui, e que está até marcado como atenção para que vocês tenham isso em mente, é que não é permitido que estrangeiros façam cadastros independentes. Então, eu sou uma pessoa física nacional, eu consigo fazer o meu cadastro independente. O estrangeiro, ele não consegue, tá? O estrangeiro não vai conseguir fazer esse cadastro aqui. Aliás, o Sisgem, ele só pode, até o presente momento, por força da interpretação que tem sido dada ao decreto regulamentador, ele só pode ser manejado diretamente para fins de cadastro por usuários nacionais. Então, em parceria, eu fiz uma parceria com uma instituição estrangeira, quero fazer o cadastro, no meu contrato diz que quem faz isso é a instituição estrangeira. Ela pode fazer o cadastro de acesso? Não pode. Eu, que sou nacional, é que terei essa missão de fazer o cadastro. Beleza? Vamos lá. Bom, segundo ponto, então, primeiro é o usuário. Segundo ponto
é a definição de qual que é o objeto de acesso. Essa é simples. Eu vou definir se a minha pesquisa envolve apenas patrimônio genético, apenas conhecimento tradicional associado, ou os dois. Isso depende muito da pesquisa, depende muito de cada caso. Tá? Gente, eu estou vendo aqui que algumas pessoas mencionaram que o áudio está travando um pouco, tá? Se alguma coisa não ficar clara em razão disso, eu vou falando pausadamente aqui. Se alguma questão não ficar clara, por favor, perguntem que eu volto. Tá? Eu estou acompanhando o chat aqui, então fiquem tranquilos com relação a isso. Está travando muito, pessoal. Deixa eu tentar, eu posso tentar alterar a conexão aqui para ver se a gente melhora. Está travando para você também, Estela? Gabi, está travando para vocês bastante? Para mim, tá. Tá travando, João. E tá no seu sinalzinho, ele fica vermelho, amarelo, esse sinalzinho do lado da tela. Deixa eu tentar mudar aqui para uma opção. Melhor. Só um minuto. João? Oi, já voltei, gente? Voltou? Voltou. Vamos lá. Se você estiver travando, me avisem que a gente tenta alterar novamente. Infelizmente, a conexão às vezes está maravilhosa, mas às vezes resolve nos deixar na mão. Mas vamos lá. Voltando aqui, então estava no objeto do acesso. Então, o usuário vai selecionar. A pesquisa é patrimônio genético, conhecimento tradicional associado ou os dois. O segundo ponto aqui, aliás, o terceiro item que será necessário, que demanda uma atenção aqui, porque às vezes a gente olha para isso e nem entende, o usuário que está debutando aqui no CISGEM olha para isso e nem entende, é a questão do momento do acesso. Por a gente estar falando de uma lei que substituiu uma legislação anterior, a gente já tinha a medida provisória em vigor, ela foi substituída pela Lei 13.123, e essa nova lei, como a gente falou lá atrás, trouxe um regime de transição que permitia que o usuário se regularizasse das atividades desenvolvidas no passado. Ela tem o cuidado, o CISGEM tem o cuidado de identificar, de buscar identificar qual que é a condição do usuário. É um usuário que está chegando agora e está fazendo suas pesquisas só com base nessa lei que já está em vigor, ou é um usuário que já vinha fazendo atividades, já vinha desenvolvendo atividades no passado, quando ainda estava em vigor a medida provisória 2186. Esse ponto aqui é importante porque vai definir algumas obrigações e o preenchimento ou não de alguns campos no CISGEM. Por isso, essa questão do momento. Tá? Isso vai aparecer em todos os cadastros que vocês forem fazer. Quem sabe daqui a alguns anos isso perca interesse, mas isso saia do sistema. Mas hoje, como a gente ainda está, apesar de a lei estar em vigor aí há 5 anos, a gente ainda está no momento de transição, sempre vocês terão que responder essa pergunta aqui. Se o acesso foi realizado antes de 17/11/2015, leiam. Antes da entrada em vigor da nova lei de biodiversidade, que foi essa data aqui, 17/11/2015, ou se ele obteve a autorização de acesso antes. Tá? Então, vocês vão ter que responder se foi realizado lá atrás, ou seja, na legislação anterior, ou se você obteve a autorização de acesso lá atrás. Então, ele quer fazer o corte. Foi tudo depois, já na vigência da nova lei, ou teve alguma coisa lá atrás? Se o usuário ele indicar que a atividade dele foi realizada lá atrás, seja respondendo sim aqui a esse questionamento, ele será apresentado aí a 4 opções, que são todas essas aqui, tá? Que a gente já vai mostrar. Tá? Por outro lado, ele pode também responder que não tinha feito nenhuma atividade lá atrás e também não tinha autorização de acesso, então ele não fez nada antes da entrada em vigor da nova lei,
ele pode responder que não, mas que tinha feito um pedido de autorização que estava tramitando. Então, eu, usuário, estava na vigência da medida provisória, havia necessidade de obtenção de autorização de acesso. Fui lá e pedi, mas enquanto o meu pedido tramitava, veio a nova lei. E aí o meu pedido ficou lá no limbo. Eu entro nessa situação. Eu não tinha feito nada, não tinha autorização, mas tinha uma solicitação em trâmite. É uma hipótese incomum na prática, tá? Não é tão comum que os usuários estejam nessa condição, tá? Essa terceira condição que já é mais comum, ele pode não ter feito nada lá atrás, nada antes de 17, e nem ter nenhuma autorização, nenhuma solicitação de autorização em tramitação. Essa é a hipótese padrão hoje. É quem começar uma atividade hoje na nova lei, vai marcar essa terceira opção aqui. Tá? Então, primeira opção, o sim, ele é para quem desenvolvia atividades antes de 2015. Vão abrir aqui 4 opções para ele se encaixar em uma delas, eu já mostro quais são. Para aqueles que não tinham feito nada antes de 2015 e tinham um pedido de autorização, vai ser essa segunda opção. E para quem não tinha feito nada antes de 2015 e não tinha pedido de autorização, a gente vai ter essa terceira opção aqui. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão se habituar a isso aqui. Vocês vão sempre ter que preencher isso aqui. Tá? Então, se eu marquei a opção 1 aqui, né, o sim como opção 1, desenvolver atividade antes da nova lei, eu vou ter que marcar, que me enquadrar em uma dessas situações aqui. Ó. Primeiro, se o meu acesso ocorreu antes da entrada em vigor da nova lei, eu tenho que indicar, então, essas situações. Primeira situação, eu tinha uma autorização prévia concedida. Então, eu fiz uma atividade em acordo com a legislação anterior. Fiz tudo certinho, quando mandava a lei, o que é raro nesse nosso mundo aqui, como vocês viram pelos problemas da lei anterior. Então, eu tinha uma autorização prévia concedida. Vou responder que sim e vou marcar a opção sim com a autorização prévia concedida. Nesse caso, vão ser exigidos de mim informações sobre essa autorização. Quem concedeu essa autorização? Foi o próprio Sisgem ou foi um dos seus órgãos credenciados, que eram o IBAMA, o CNPq e o IFAM? Né? E vai me pedir um número de processo desse acesso. Tá? O próprio sistema automaticamente vai preencher todos os dados, porque o próprio Sisgem já tem os dados dessa autorização prévia que foi concedida lá atrás. A segunda opção é aquela situação em que eu desenvolvi a atividade também antes de 2015 e eu tinha uma autorização, só que nesse caso era uma autorização diferente, era o que a gente chamava de uma autorização de regularização. Era o sujeito que desenvolveu uma atividade em desacordo com a medida provisória, mas foi lá o Sisgem e falou: Sisgem, Sisgem, desenvolvi uma atividade em desacordo e eu quero me regularizar. Aí o Sisgem concedia uma espécie de autorização retroativa, que regularizava aquilo que estava errado. Então, você vai marcar que sim, mas que nesse caso você fez uma regularização. O que muda aqui? Você também tem que dizer quem que concedeu essa sua autorização de regularização, o número do processo, e esse número do processo, os dados do processo vão ser preenchidos. Mas aqui, como o usuário tinha desenvolvido uma atividade irregular, que foi regularizada, ele pode optar por se regularizar com base nos benefícios dessa nova lei, caso em que será exigida a assinatura de um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, então, vai ser incluído no sistema. O usuário vai ter que anexar esse termo de compromisso. Lembra que a gente falou do termo de compromisso lá atrás. Tá? A terceira opção é quando eu desenvolvi atividades antes de 2015 e eu não tinha autorização prévia, mas eu tinha um pedido de autorização que estava tramitando. Eu tinha um pedido que estava parado lá em tramitação, mas que ainda não tinha sido apreciado. Ficou naquele limbo que eu falei. Pedido tramitando, parou no meio e eu tinha desenvolvido a atividade irregularmente. Então, nesse caso, eu também vou lá, vou indicar que instituição eu pedi, o número do processo e como a minha atividade estava irregular, eu vou ter que incluir aqui o termo de compromisso assinado. Tá? Para quem apenas desenvolveu pesquisa científica, a assinatura desse termo de compromisso não era obrigatória. O usuário poderia apenas preencher o cadastro e era considerado suficiente. Não era obrigatória, mas era possível.
Então, muita gente assinou o termo por uma questão operacional, que bem aqui a gente fala, porque não teria tempo. Mas, então, o usuário aqui ele tem essas alternativas. E a quarta e última opção, também para esse usuário que está falando de atividades pré-2015, é quando o sujeito ele não tinha autorização e não tinha nem pedido. Então, esse não tinha nada, né? Ele não tinha autorização, não tinha pedido, não tinha nada. Então, nesse caso, ele vai marcar isso também e vai ter que incluir o termo de compromisso. Como a gente disse, então nós temos situação desses usuários que desenvolveram atividade lá atrás, antes de 2015. Abrem-se essas possibilidades que a gente falou. E também temos os usuários que desenvolveram atividades que não foram antes de 2015, que eram aquelas outras duas possibilidades que nós falamos, né? Se o acesso ocorreu antes da entrada em vigor, perdão, não ocorreu antes da entrada em vigor, ou seja, ocorreu depois de 2015, acredito que seja a maioria dos casos que trataremos aqui, porque vocês que estão aqui nesse nosso curso, muitos estão pensando para o futuro, então são usuários que ainda não fizeram acesso, que não estão falando de regularização, mas que pretendem cumprir a nova lei de agora em diante. Eu vou ter que me enquadrar em uma dessas opções aqui. Ou eu tinha feito, não tinha feito acesso antes de 2015, e pretendo fazer esse acesso, ou desenvolver atividade após 2015, pretendo fazer o meu cadastro em cumprimento da lei, eu vou marcar, então, essa opção aqui, né? Ou essa segunda, ou essa terceira. A segunda, quando eu tinha um pedido em tramitação durante a vigência da medida provisória, a terceira, quando eu não tinha um pedido, que vai ser a hipótese mais comum para vocês, tá? A hipótese mais comum para vocês, sem dúvida, será essa aqui. O que esse usuário tem que preencher, pessoal? O usuário terá que preencher o seguinte: o usuário ele vai ter que indicar qual é a finalidade do seu acesso aqui. Ele vai indicar qual é a finalidade, se é para pesquisa ou para desenvolvimento tecnológico. Isso vale tanto para a hipótese em que eu tinha solicitação em tramitação, quanto para a hipótese em que eu não tinha solicitação em tramitação. Quando eu preencher, após eu preencher, então, essas opções preliminares, essas opções que vão me identificar no tempo. Quem sou eu? Sou o usuário de antes da entrada em vigor da nova lei ou sou o usuário que veio depois da nova lei? Eu, então, terei que passar a preencher as informações da minha pesquisa propriamente dita. E aí o sistema vai exigir uma série de dados, que eu vou passar para vocês brevemente aqui, porque no estudo de caso a gente vai ver isso aqui aplicado, tá? Vocês vão ver isso aqui no preenchimento do sistema. Mas para permitir uma visão geral, o que o sistema vai exigir? Primeiro, ele vai exigir alguns dados para rastrear a minha pesquisa. Ele vai indicar, vai perguntar se as atividades que são objeto do cadastro se baseiam em outras atividades de acesso que tenham sido cadastradas anteriormente. Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que dá uma continuidade de uma pesquisa anterior da minha universidade. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está desenvolvendo uma pesquisa complementar a uma pesquisa anterior. Essa pesquisa anterior tinha, inclusive, sido cadastrada no CISGEM. Então, o usuário vai falar, são baseadas em atividades de acesso realizadas anteriormente, ele vai marcar que sim. Se for algo completamente novo, ele vai marcar que não. O que muda aqui? O que muda aqui é que se eu marcar que sim, eu vou ter que informar o período dessa atividade anterior, quando ela foi começada, quando que ela foi iniciada, terminada, ou se ela ainda está em execução, e eu vou ter também que indicar o cadastro, o número de cadastro desse acesso. Então, responder que sim aqui traz essas obrigações adicionais voltadas à rastreabilidade, gente. Aqui é mais um dos grandes focos da lei, é garantir rastreabilidade. Em relação à remessa, vai haver também um questionamento voltado a garantir a rastreabilidade. Será necessário informar, no momento do cadastro de acesso, se ele está vinculado a uma remessa anterior. Se eu responder que sim, eu teria que indicar informações sobre essa remessa anterior. Se eu responder que não, essas informações elas não serão necessárias. Há também um questionamento que está sendo feito pelo CISGEM e não era feito anteriormente. Se vocês buscarem até o manual do CISGEM que está disponibilizado, isso aqui não aparece lá porque é fruto desses novos desenvolvimentos. Tá? O que é esse questionamento? Vocês vão encontrar lá nesse cadastro preliminar ainda a seguinte pergunta. Neste cadastro, há parceria sob a instituição sediada no exterior
que envolve colaboração científica entre as instituições, essa pergunta não está bem formulada e pode induzir o usuário em erro. Eu não sei se vocês se recordam, na aula que foi ministrada pela professora Manuela, ela chamou atenção para esse ponto. Ela falou, olha, foi a gente que pediu para incluir, mas a pergunta não ficou boa. Então, a gente quer pedir, inclusive, já solicitaram eles como membros da Câmara Setorial da Academia, um aperfeiçoamento mesmo dessa pergunta. Mas porque quando você olha essa pergunta, parece que sempre que tiver uma instituição, uma parceria com uma instituição sediada no exterior, que envolver alguma colaboração científica que vai participar da pesquisa, você tem que responder que sim. Mas, na verdade, é por isso que eu coloquei aqui tradução. O que essa pergunta está querendo saber é se esse cadastro aqui, específico, está sendo feito em um caso em que eu tenho uma instituição nacional de pesquisa que não tem participação efetiva com essa pesquisa que foi feita no exterior, mas que está agindo apenas para cumprimento da lei. Lembram que eu falei que a lei exige que só o brasileiro, a instituição brasileira, opera o CISGEM? Então, tem situações que apareceram na prática, que a Manuela pontuou bem na aula dela, em que eu tenho um sujeito que desenvolveu uma pesquisa lá fora, eu, brasileiro, não tenho participação, mas esse sujeito lá fora, ele precisa de alguém para fazer o cadastro. Se for este o caso, se o meu cadastro está voltado ao atendimento dessa necessidade desse sujeito no exterior, e num caso em que eu nem tenho participação efetiva, mas que eu tenho que está sendo exigido, então a gente tem que responder que sim. Né? É uma pergunta que está mal posta mesmo, não está legal. Se vocês só conseguem compreender, quando vocês clicam aqui no izinho, vocês vão que texto aqui especificamente, tá? Que vai explicar o que está sendo perguntado, que é se esse cadastro está sendo realizado por instituição de pesquisa como forma de cumprir obrigações regulatórias da instituição executou exatamente as atividades no exterior. Então, atentem-se para isso. Atentem-se para isso. Essa pergunta, de fato, pode induzir o usuário aqui em erro, é preciso ter atenção. Em seguida, a gente passa a apresentar no sistema os dados da minha pesquisa com maior detalhamento. E aí o sistema vai me exigir o preenchimento dessas informações aqui, algumas obrigatórias, outras facultativas. Eu contar um título da minha atividade, não há uma regra, você pode colocar projeto de pesquisa 1, 2 e 3, pode dar o título que você efetivamente deu para o seu projeto. Aqui o que a gente recomenda só é que haja algum tipo de padronização por instituição para facilitar a gestão mesmo, para não haver confusão. Mas isso aqui cabe a cada usuário, não há uma obrigatoriedade confidencial, é preciso ter atenção aqui, porque o usuário não poderá tratar o título como uma informação restrita. Tá? Há a possibilidade de inclusão em inglês, mas é facultativo, pode deixar em branco se precisa, se você não tiver interesse em fazer isso aqui. Tá? Em seguida, você vai resumir a sua atividade de pesquisa propriamente dita. Quais são os objetivos do projeto, quais são os resultados que foram obtidos ou que são pretendidos, a depender do momento que você faça o seu cadastro. Né? E há a possibilidade, não obrigatoriedade, de fornecer esse resumo em inglês. Tá? Palavras-chave não são obrigatórias, né? Tem previsão, mas se quiser deixar em branco, pode deixar em branco, nada especial aqui. Né? E período das atividades, só que indicar atividade, isso tem que indicar mês e ano, então um nível de detalhamento razoável, e tem que indicar a data do término, se ela já tiver acabado. Se a pesquisa ainda não terminou, está em execução, você vai marcar aqui que ela curso ainda. É importante isso, porque às vezes o usuário já marca que terminou, aí resolvi fazer algo adicional, mas vou ter que fazer um outro cadastro para essa pesquisa, né? Ou pedir a retificação, que complica a vida dele. Coloco a pesquisa em curso, eu posso atualizar esse meu cadastro. Aliás, a legislação determina que esse cadastro seja atualizado anualmente, se houver mudança. Né? Se não mudou nada, então não tem nada que se atualizar. Bom, então estávamos falando do cadastro da equipe, que foi uma questão que gerou várias dúvidas durante as nossas exposições. Né? O que a gente tem que observar aqui?
Quando eu tenho uma pesquisa que envolve várias pessoas, muitas vezes fica essa dúvida: todo mundo tem que fazer um cadastro independente? Eu tenho uma equipe, às vezes um professor que tem participando com ele de uma pesquisa vários alunos. Cada um tem que fazer um cadastro de acesso próprio? A resposta é não. Se todos eles fizerem parte da equipe, o cadastro pode ser feito pelo responsável, pelo líder daquele projeto, e ele pode incluir aqui dentro da sua equipe os seus alunos, né? E essa inclusão ela pode ser sendo atualizada também se outras pessoas forem participar do projeto. Ah, então, esse é um ponto importante para vocês terem em mente, porque facilita a vida. A gente já viu casos em que uma equipe de uma mesma universidade cadastrou várias vezes o mesmo projeto. Cada pessoa que participou fez um cadastro de acesso. Então, isso aumenta a complexidade. Está incorreto? É difícil falar incorreto e incorreto aqui, porque, no fim, a informação vai ser dada para o sistema e o usuário vai cumprir a obrigação. A questão aqui é que, primeiro, nem todo mundo vai ter a possibilidade de falar em nome da instituição, né? Quando a gente estiver falando de cadastro institucional, essa pessoa tem que estar habilitada. Então, a instituição dificilmente vai habilitar todos os seus alunos que passarem por um programa de pós-graduação, que são normalmente passageiros numa jornada, né? Um curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, o mais comum é que a gente tenha aí habilitado aqueles que lideram os projetos, um professor, por exemplo, ou aí a organização depende de cada lugar, e ele pode incluir dentro do sistema aí, como parte do seu programa de pesquisa, aqueles alunos que participarem desse projeto. Ah, professor, mas aqui a gente tem um caso que é só do aluno, não tem nada a ver, aí a instituição vai ter que definir a melhor estratégia. Se ela vai habilitar o aluno para que pesquise em nome da instituição, se esse aluno vai ser um pesquisador independente, aí teria que olhar a situação caso a caso, tá? Mas o mais importante aqui é o seguinte: se a pesquisa é uma pesquisa da pessoa e não da instituição, efetivamente, não pode ser atribuída à instituição, mas a pessoa pode fazer essa pesquisa, esse cadastro em nome próprio. Se eu estou falando de uma pesquisa que está vinculada efetivamente à instituição, o mais adequado é que ela seja feita em nome da própria instituição, e aí a gente vai ter que ter as pessoas habilitadas para isso. Tá? Em seguida, a gente tem que preencher, falar sobre o componente do patrimônio genético, identificar o que é esse patrimônio genético ou conhecimento tradicional que será acessado. E aí o sistema vai perguntar uma série de coisas para que o usuário dê publicidade sobre aquilo que ele está pesquisando. Ele vai perguntar, primeiro, onde que está sendo feito esse acesso? É em um daqueles casos que precisa de autorização, a indispensável segurança nacional, ou no mar, na plataforma continental ou zona econômica exclusiva? O usuário vai ter que responder se sim ou se não. Ah, João, eu não sei o que é isso. Volta para os conceitos da aula anterior, a aula da Bruna, que ela abordou esses conceitos aqui. Tá? Então, voltem para o material lá, vocês vão ver com clareza o que é uma área indispensável de segurança nacional, que são as faixas de fronteira e as ilhas oceânicas, o que é o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva. Vai perguntar se está se tratando de micro-organismos não isolados, porque o sistema trata de forma simplificada, diferenciada esses casos. Vai perguntar se a pesquisa tem o objetivo de avaliar ou elucidar a diversidade genética ou a história evolutiva de uma espécie, de novo, porque há resoluções que têm tratamento específico para esses casos, e vai pedir a identificação do tipo de componente. O tipo de componente você vai identificar se está falando de uma alga, de uma planta, de um micro-organismo, etc. E, em seguida, ele vai fazer questionamentos sobre a procedência desse recurso genético ou desse conhecimento tradicional associado. E vai trazer uma série de hipóteses de procedência. De novo, qual que é o objetivo, João? Por que tantas informações? Rastreabilidade. O objetivo aqui é garantir rastreabilidade. Por isso que ele vai querer saber se a pesquisa está sendo realizada, a amostra, né, que está sendo utilizada foi obtida em condições ex situ, ou seja, fora do habitat natural, e se foi ex situ, em que condições foram essas? E o sistema abre algumas possibilidades. Ele abre a possibilidade de você marcar que foi uma amostra adquirida no comércio, então, se você comprou lá num mercado, numa feira, num estabelecimento, fui no supermercado e comprei
Jambu para fazer uma pesquisa. Não tem como falar que foi in situ, não tem a menor ideia de onde aquele supermercado adquiriu isso. Então, você vai marcar que você comprou no comércio e você vai apresentar os dados daquele estabelecimento. Tá? Isso aqui foi fruto do aprendizado na legislação anterior, que demandou a edição de resoluções específicas para tratar desse tipo de situação. Tá? Ainda, né, se você estiver tratando aqui de comércio nacional, a gente pode ter casos em que a aquisição se deu de um produto no exterior. E aí, se o produto for no exterior, tem dados como CNPJ do comércio, que você não vai ter. Então, você vai marcar a opção específica, né, indicando que você não tem alguns dados desse estabelecimento e vai preencher os dados que você possui. Também foi uma evolução do sistema. Antes nem existia essa possibilidade. Tá? A outra opção de a procedência ex situ é o acesso via coleção biológica. Se eu estiver falando de um acesso via coleção biológica, definida lá nos termos da Instrução Normativa 160 de 2007 do IBAMA, eu teria que apresentar todos os dados detalhados dessa coleção. Então, vou ter que dizer qual é a instituição mantenedora, o seu nome, informação sobre o voucher ou o código de acesso, além dos dados de coleta, né? Além dos dados de coleta efetiva, de onde a coleção obteve aquele material, quando esses dados estiverem disponíveis. Uma coisa que eu não mencionei, mas é operacional, é elementar, mas não custa destacar, é que sempre que eu estou falando de um campo, isso vale para todo o sistema, não só para esse que eu estou mostrando agora, que está com esse pequeno asterisco vermelho, é porque a informação é obrigatória. Não tem como prosseguir sem preencher. Tá? E sempre que eu tiver em um campo que eu tenho esse cadeadinho aqui, ó, aberto, significa que eu posso clicar nele e posso, a partir disso, solicitar que a informação seja tratada como sigilosa. Então, tem uma informação sensível. Opa, o nome da coleção, nesse caso, é uma informação sensível. Clica no cadeadinho, ele vai aparecer um campo aqui embaixo para você indicar um resumo não sigiloso, mas essa informação não será publicizada. João, e os campos que eu não preenchi com cadeadinho? Nesse caso, a informação é pública. Se um usuário externo solicitar, ele pode ter acesso. Inclusive, parte dessa informação hoje já é disponibilizada para consulta no site do Ministério. Tem um campo lá no site do Ministério do Meio Ambiente em que é possível consultar as informações que estão publicizadas para os cadastros que foram feitos. A gente tem mais hoje de 55 mil cadastros feitos durante a vigência da lei. Então, esses dados estão lá disponibilizados, ainda que de forma resumida. Então, a questão do sigilo é importante a gente ter em mente. Tá? Ainda falando de condições ex situ, a gente tem a possibilidade de ter a amostra obtida de um cultivo ou criadouro, como apresentar os dados desse cultivo ou criadouro. Vamos falar, eu tenho um criador de determinados animais regular, vou lá, incluo aqui as informações sobre esse criador. Né? E pode ser também de outras coleções que não se enquadrem no conceito de coleções biológicas da resolução normativa do IBAMA, também apresentarei os dados dessa coleção. As últimas possibilidades que eu queria destacar para vocês em termos de procedência são a possibilidade de eu indicar que a minha amostra foi obtida em condições in situ, ou seja, no seu habitat natural. Então, se a amostra for obtida em condições in situ, você vai ter que indicar no sistema, né, onde ela foi obtida. Então, eu vou ter que indicar o estado, o município, a latitude, a longitude, o bioma. Todas essas informações vão ter que ser indicadas para garantir rastreabilidade. Vocês vão ver quando a gente estiver fazendo o cadastro, caso prático, como que essa indicação é feita. Tá? E também a possibilidade de indicação como procedência de uma amostra obtida in sílico, ou seja, quando a gente estiver falando aí de uma informação obtida de um banco de dados, de um GenBank, por exemplo, e aí vai se exigir que as informações desse GenBank sejam incluídas no sistema. Algumas informações, como vocês podem ver, como código de acesso, link de informação do banco de dados são obrigatórias, outras não são indicadas como obrigatórias, então podem deixar como não preenchidas. Muitas foram deixadas como não obrigatórias, dada a dificuldade prática mesmo de se obtê-las. Muitas vezes o banco, o GenBank, não tem aquelas informações. Então, aí você não teria como preencher.
Ainda, como procedência, pode-se indicar que a amostra foi obtida, que a procedência é um produto intermediário. Isso é mais comum para o setor empresarial, então o setor de cosméticos às vezes compra um insumo com biodiversidade de uma empresa fabricante de produto intermediário. Ele vai indicar, esse é um produto intermediário, e vai dizer se esse produto intermediário ele foi oriundo de uma pesquisa com biodiversidade ou se é um produto intermediário que foi adquirido in natura. Depende da situação. Se foi oriundo de pesquisa com biodiversidade, ou seja, de acesso, a gente vai ter a necessidade, perdão, se foi com acesso, ele vai ter necessidade de indicação dos dados de cadastro de acesso do elo anterior da cadeia. Se foi sem acesso, como é isso que a gente está mostrando aqui, aí essa necessidade de indicação do cadastro de acesso daquele que está no elo anterior da cadeia, ela não será necessária. O sistema ele também distingue aqui entre os fornecedores de produto intermediário que têm CNPJ, fornecedores nacionais, daqueles que não têm CNPJ, que são fornecedores estrangeiros, em casos de que não têm acesso, como nós mencionamos. E os casos com acesso, como eu disse, a exigência que muda é que você tem que apresentar o cadastro de acesso. Já caminhando aqui para a finalização dessa nossa parte inicial, pessoal, para dar esse sobrevoo sobre o sistema, eu queria mencionar algumas questões relacionadas ao conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional, como a gente viu, também pode ser objeto de acesso, e para que eu faça o cadastro desse acesso, eu terei que passar pela indicação de vários dados relacionados a esse conhecimento tradicional. Então, vou indicar onde ele foi obtido, se é em uma daquelas áreas que demandam autorização, faixa de fronteira, segurança nacional, etc., mar territorial, etc. Vou indicar o que é esse conhecimento, então vou descrever esse conhecimento, e vou indicar, e é isso que eu queria destacar para vocês aqui, aí daqui a pouco a gente vai reforçar, quais foram as formas de consentimento, quais são os dados das comunidades ou dos representantes dessas comunidades, e inclusive incluir no sistema as informações sobre a anuência obtida. Então, qual é o documento que comprova essa minha anuência? É uma gravação de vídeo? É um documento escrito que atesta esse consentimento? Isso sempre que a gente estiver falando de um conhecimento tradicional de origem identificável, seja ele obtido diretamente do provedor, fui à comunidade, obtive o consentimento para fazer a pesquisa sobre os usos daquela comunidade, sobre a propriedade de uma determinada espécie, ou por fonte secundária, tive contato com aquele conhecimento por meio de um livro, de um banco de dados, pretendo utilizar aquele conhecimento na minha pesquisa, fui à comunidade, obtive consentimento para isso, e aí vou cadastrar aqui o meu acesso ao conhecimento tradicional com todas essas informações que a gente já vai ver na prática. Tá? E, por fim, a gente tem também a possibilidade de ter um conhecimento tradicional de origem não identificável, que é aquele conhecimento tradicional em que não é possível identificar a origem do CTA. A gente sabe de todas as discussões que temos em relação a essa situação, vocês viram na aula anterior com as professoras Mari e Cristiane, então o desafio aqui é grande, mas essa é uma hipótese prevista em lei. Então, tem casos em que eu posso, de fato, ter contato aí a um conhecimento, quero utilizá-lo para pesquisa e desenvolvimento, não é possível identificar a sua origem, não consigo identificar a origem, e nesse caso, então, eu vou utilizar conhecimento não identificável e vou preencher algumas informações. Para finalizar, parceria com instituição nacional estrangeira. As minhas pesquisas podem ou não envolver parceria com instituição nacional estrangeira. Eu posso ter parceria de universidade, uma empresa privada, posso ter uma parceria entre duas universidades, como um dos estudos de caso que a gente vai mostrar para vocês. Então, posso ter aí a Universidade Federal do Ceará em parceria com a Universidade de Edimburgo. Então, seria uma parceria entre uma instituição nacional e uma estrangeira. No caso das nacionais, vocês vão preencher as informações sobre a via no Sisgem, então tem um campo próprio que vai exigir os dados do parceiro. Então, a Universidade Federal do Ceará fez uma parceria com uma empresa privada,
com a Natura, com o Boticário, para o desenvolvimento de um produto. Quer incluir aqui no seu próprio cadastro, já que elas estão unidas nesse projeto, né, para o desenvolvimento de uma nova solução. Então, o responsável pelo cadastro no que eles fizerem, contratual, pode incluir o outro aqui, ó, e aí coloca os dados do parceiro, no CNPJ, nome do parceiro, etc. Assim, a gente não precisa ter uma duplicidade de cadastro da Bahia. Eu já tenho a Universidade Federal do Ceará cadastrando aqui a Natura, esse cadastro já está feito em nome das duas para este projeto específico que é desenvolvido em parceria. Tá? Não vale quando a gente está falando de instituição estrangeira. Então, quando eu estiver falando de uma parceria efetiva com instituição sediada no exterior, e não daquela parceria lá atrás que a gente falou, da situação em que é uma parceria só para o atendimento da finalidade legal, que é aquela pergunta que a gente respondeu no início, quando na verdade não tem parceria, mas o estrangeiro precisa de um brasileiro para preencher o cadastro, aqui não. Esse campo que é para ser preenchido, quando a gente efetivamente tem uma parceria. Então, aí eu tenho que indicar o nome da instituição parceira, o país de registro, todos os outros dados dessa instituição, para que ela esteja aqui cadastrada como um parceiro. Tá? Feito tudo isso, a minha pesquisa pode gerar resultados. E o nosso sistema, então, traz a necessidade de eu indicar que resultados foram esses. Esses resultados podem ser o requerimento, por exemplo, uma patente, do registro de uma cultivar, pode ser o licenciamento de uma patente, propriamente dito, pode ser o resultado da minha pesquisa, chegou de propriedade intelectual. Opa, eu sei que antes de fazer esse requerimento, eu tenho que fazer o meu cadastro no Sisgem, porque é uma exigência, como a gente viu, e neste momento, então, eu indico aqui, para o pedido de propriedade, na verdade foi um pedido de patente, então o INPI, código do requerimento, número da patente, se tiver patente, mas lembrando que o pedido tem que ser feito antes do depósito da patente. Tá? Se for o caso de licenciamento, vou indicar que a patente está sendo licenciada e apontar o nome do beneficiário desse licenciamento, né, do licenciado. Tá? Se eu estiver falando do desenvolvimento de um produto intermediário, isso aqui é mais voltado para a questão empresarial, mas é importante que vocês conheçam, que pode surgir também no âmbito da pesquisa científica pura. Eu também tenho que indicar, antes de vender o meu produto intermediário, eu tenho que fazer um cadastro prévio, que produto é esse, se tem registro, quem é o órgão de registro. E aqui, o ponto que eu queria destacar com maior força é, se eu tiver, pretender divulgar o resultado da minha pesquisa, em meios científicos ou de comunicação. Quero publicar um artigo, quero divulgar em uma reportagem. A Bruna trouxe um caso bem interessante na aula dela, que era, estou no meio da minha pesquisa, veio a TV Globo e quer mostrar a minha pesquisa, que ainda tem resultados preliminares. Nem publiquei os resultados finais, nem publiquei um artigo, mas eu quero que saia lá na TV Globo até para incentivar a pesquisa. Divulguei um resultado parcial naquele momento. Antes disso, eu tenho que fazer o meu cadastro de acesso. Então, seja nos meios de comunicação ou nos meios científicos, antes de fazer a divulgação, eu tenho que fazer o cadastro de acesso e, quando eu estiver fazendo esse cadastro, eu vou indicar como tipo de resultado. Vou apontar lá que é a divulgação desse resultado. Tá? Então, isso precisa ser feito também. E outros resultados. Não se cabe nenhum caso aqui que a gente falou até agora. Então, eu posso indicar aqui outros resultados. É comum que isso seja feito, por exemplo, quando a gente está falando de um produto, desenvolver um produto, mas o componente da biodiversidade não é elemento principal de agregação de valor, é um recipiente de um medicamento. Nesse caso, a lei não exige que haja notificação do produto, né? Mas fazer o cadastro de acesso e incluir, entre os meus resultados, o desenvolvimento de um produto que tem o elemento da biodiversidade, não como elemento principal de agregação de valor de produto. Tá? O último ponto que eu queria dizer para vocês aqui, gente, não mais sobre o Sisgem, o Sisgem que eu queria trazer para vocês nessa visão geral era isso, mas só para que vocês tenham conhecimento de uma iniciativa que já foi mencionada anteriormente, mas que ainda não evoluiu, então não tem como a gente trazer esse detalhamento ainda, é que recentemente, a pedido dos pesquisadores, de grupos de pesquisadores,
O Ministério da Ciência e Tecnologia lançou uma nova plataforma que supostamente vai integrar os sistemas adotados hoje pelo CNPq, sistemas lá, com o Sisgem. Então, a ideia é que, em breve, mas isso ainda não aconteceu, então vocês não podem contar com isso ainda, é que esses sistemas sejam integrados e que o pesquisador ele consiga, de forma simplificada, transferir os dados que ele já cadastrou lá no sistema Lattes para o Sisgem. A ideia aqui é fazer a vida do pesquisador mais fácil. Essa plataforma ela vai estar disponível aqui no Sisgem, pesquisa.cnpq.br. Nós até entramos em contato com o pessoal do DPG para investimento, mas é algo que ainda está em maturação e não está pronto, não tem como a gente mostrar para vocês como isso vai funcionar ainda com precisão, mas é algo que recomendo que vocês acompanhem efetivamente para evitar aí, que alguma coisa passe percebida, especialmente porque isso pode ser uma vantagem para o pesquisador. Está sendo colocado como um sistema que vai simplificar a vida do pesquisador. Eu espero, vamos ver se na prática isso se materializa dessa forma. Tá? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte da nossa exposição, que era esse sobrevoo sobre o Sisgem. Eu vi que a gente tem muitas perguntas aqui no nosso chat, e eu vou, Estela, passar essas perguntas que nós temos aqui sobre essa primeira etapa da aula, e a minha ideia é que a gente faça um intervalo, e aí já volto para a nossa segunda etapa da aula, tratando efetivamente desses estudos de caso, desses cadastros que nós mandamos para vocês, para que vocês pudessem ler os casos, né, terem uma espécie de imersão no tema, e identificar aqui pontos de dúvidas, pontos de interesse, e para que a gente possa fazer esses cadastros no sistema. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para as perguntas para a gente João, endereçar. eu posso fazer as perguntas para você, porque o chat fica andando, né? A gente anotou aqui, eu posso fazer. Pode ser? Por favor, pode, claro. Então tá. A primeira delas é: se nós, enquanto pesquisadores, chegamos a um produto final para consumo, somos nós quem fazemos, ou é a empresa ou a indústria quem faz? Nós podemos ou não fazer se a empresa ou a indústria fizer? Vamos lá, né? Estamos falando de um produto final para consumo. Eu vou presumir aqui, eu vou tratar de duas hipóteses, tá? Eu entendi que a pergunta é sobre produto final de consumo, mas acho que a gente cobre duas possibilidades. Fiz uma pesquisa, cheguei num produto intermediário. Né? Quem vai vender esse produto intermediário? Sou eu, pesquisador, ou será alguém que vai licenciar essa tecnologia, uma indústria, por exemplo? Se a minha tecnologia vai ser licenciada para a indústria, o cadastro deve ser feito por quem fez a pesquisa. Entendo que eu, que fiz a pesquisa, faço esse acesso. Mas ele precisará ser feito antes do início da comercialização por esse terceiro que vai vender esse produto. Houve um extrato de murumuru ideal para o setor cosméticos. Esse meu desenvolvimento envolveu pesquisa e desenvolvimento, e eu quero vender isso, licenciar isso para privado. A pesquisa fui eu. Quem tem a obrigação de cadastro sou eu. Quando fazer este cadastro, é fundamental para a indústria que vai vender esse produto que esse cadastro esteja feito antes de vender. Como não foi ela que fez o acesso, não será ela responsável, na minha visão, a fazer esse cadastro. Será o desenvolvedor. A indústria, então, tem que cobrar. O elo que está aí a montante do número do cadastro. Então, a universidade faria, a indústria receberia isso em algum arranjo contratual, com o cadastro em mãos, ela poderia fazer a fabricação e comercialização desse produto. Tá? A indústria fez também um tipo de colaboração, posso incluí-la como um parceiro, como a gente viu, nacional. A indústria, então, fez um aperfeiçoamento depois, fez um desenvolvimento sobre o desenvolvimento, uma nova pesquisa. Aí, para esse desenvolvimento sobre o desenvolvimento, ela deve fazer o seu cadastro de acesso. A primeira hipótese, então, produto intermediário. Segunda hipótese seria produto acabado. Quando eu estou falando de produto acabado, a situação é ligeiramente diferente. Por quê? Produto intermediário eu tenho que cadastrar antes da comercialização. No caso de produto acabado, o responsável pelo cadastro do acesso
será igualmente aquele que tiver feito a atividade de pesquisa. Eu, universidade, desenvolvi, cheguei no produto acabado, é um medicamento. Está aqui, pronto e acabado. A indústria só precisa ficar esse medicamento. Quem deve fazer o cadastro do acesso? Quem fez a pesquisa. Eu, universidade, vou fazer o cadastro do acesso. João, mas espera aí. E a indústria vai vender. E eu me lembro que se for um produto acabado, ou seja, um produto cujo componente da biodiversidade é um elemento principal de agregação de valor, ela tem que notificar previamente aquele produto. Quem faz a notificação é o fabricante do produto acabado. Aí é a indústria. Então vejam que eu vou ter aqui atividades bipartidas. Um fica responsável pelo cadastro de acesso, já que foi ele que fez a pesquisa. Foi a universidade faz acesso. A indústria participou, pode incluir como parceiro. Tá? Quem recebeu esse produto porque comprou, porque licenciou, seja lá o que foi, vai fabricar para colocar no mercado, é a indústria, ele vai fazer, então, a notificação do produto acabado. Tá? Beleza? Ficou claro? Gente, eu não sei quem perguntou essa aqui, Estela. Foi Não, a não ficou... Elíada Chaves. Elíada, deu para entender, Elíada? Eu vi que você falou que está travando, mas deu para entender? Em apertadíssima síntese do que eu falei, Elíada, quem vai fazer, se for produto acabado, quem vai fazer a exploração desse produto acabado, quem vai fabricar esse produto para vender, faz a notificação do produto acabado. Quem fez o desenvolvimento faz o cadastro do acesso. Se a universidade fez o desenvolvimento, ela faz o cadastro do acesso, depois transferiu titularidade, licenciou, ou qualquer outro tipo de arranjo comercial, fez esse produto para um terceiro. Esse terceiro que vai fabricar e vender, ele faz a notificação do produto acabado. Ele vai ter que informar dado de receitas, né, nessa notificação posteriormente. Beleza? Enquanto a Elíada responde para a gente, eu vou passar para outra. Ah, compreendi, então. Obrigada. João, a Maura Guérios pergunta: caso alguma pesquisa tenha sido feita numa instituição antes de 2015 e não tenha sido cadastrada no CIGEM, mas o pesquisador não está mais na instituição, então o responsável da instituição que assina. Então, quem é o responsável da instituição que assina o termo de compromisso? Vamos lá. Se a gente está falando de uma pesquisa da instituição, deixa eu dar um passo atrás. É muito importante que a gente sempre tenha esse divisor de águas aqui. Ó. A pesquisa é uma pesquisa individual, é uma pesquisa vinculada a uma instituição. Da sua pergunta, eu estou compreendendo que é uma pesquisa vinculada à instituição. Então, a atividade regular ou irregular que tenha sido feita foi uma atividade da instituição, está vinculada à instituição. Tá? Com certeza está vinculada à instituição. Se acontecesse, Maura, por exemplo, uma fiscalização do IBAMA, quem que receberia um auto de infração? Para ir na hipótese mais, né, drástica aqui. A instituição. É a instituição que receberia, porque a pesquisa está vinculada a ela. Então, se a pesquisa está vinculada a ela, quem tem o dever de se regularizar? É a instituição. Quem tem o dever de assinar o termo de compromisso para se regularizar, se for aplicável a assinatura do termo de compromisso? A instituição. Mas, João, o pesquisador não está mais lá. Não me parece que essa seja uma questão tão relevante. Se a pesquisa era da instituição, o pesquisador ter saído ou não, uma pessoa, eu já vi, falecer, né? Nesse caso, como que fica? Como era vinculada à instituição, é a instituição, tudo será feito por ela. Quem assinará o termo de compromisso? É a própria instituição. Tá? Mas, João, é a pessoa que está lá saindo, não importa, o representante legal atual está lá em nome do representante, que vai dar voz à instituição, que vai assinar. Quer dizer que foi o representante legal que cometeu a irregularidade? Não. Quem cometeu é a entidade, né? É a própria entidade que vai assumir essa irregularidade e assinar o termo de compromisso. Tá? Eu só queria lembrar um ponto importante aqui. A assinatura do termo de compromisso, ela pesquisa
é possível se regularizar mediante o simples cadastramento da pesquisa. Não há obrigatoriedade. É possível, mas não é obrigatória a assinatura do termo de compromisso. Tá? Outro ponto importante que eu queria destacar é que a regularização, salvo nas hipóteses em que, por força de normativas infralegais, se considerou que o prazo está prorrogado, a regularização ela tinha um prazo para acontecer. Tá? E esse prazo ele já terminou para boa parte dos casos. Para outros, não, houve prorrogação. Então, a gente não consegue, infelizmente, passar por todos os casos de prorrogação, mas o que eu posso dar de indicativo? Se tiver alguma situação específica, manda a pergunta, a gente responde depois. Se algum caso específico, a gente checa a prorrogação e teria que ter as características da pesquisa, tá? E também vocês podem entrar no próprio site do CEGEM, tem um quadro lá que fala das hipóteses de prorrogação, então vocês conseguem se localizar. Eu estou vendo que o Anderson está falando que está cortando para vocês também aí, como é que está? Está cortando? Está cortando, João. Muito. Gente, mil desculpas, viu? Coisa que a gente não controla. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto, deixa eu tentar interromper aqui, Estela, aí. Enquanto aí, quiser fazer um outro questionamento, tá aqui mudar a edição. Tem uma pergunta aqui, João, que se repete. Ela sempre está se repetindo. Quando a pesquisa agrega alunos na execução, tanto o pesquisador responsável quanto o aluno devem cadastrar a pesquisa? João? Estela, agora fui eu que não consegui te ouvir. Você pode, Tá. você pode. Quando a pesquisa agrega alunos na execução, tanto o pesquisador responsável quanto o aluno devem cadastrar a pesquisa? Essa pergunta é bastante recorrente, né, gente? E o que eu posso dizer para vocês com relação a isso, tá? Não vislumbro a necessidade de múltiplos cadastros para a mesma pesquisa. Me parece que a forma mais prática para que vocês tratem desses casos é que um líder do projeto, aí cada situação vai ser diferente, um líder do que for, aquele que foi eleito, identificado como líder do projeto, faça o cadastro e inclua os demais pesquisadores em sua equipe. Se a gente está falando da mesma pesquisa, isso é perfeitamente possível. Posso ter o cadastramento múltiplo? Todo mundo cadastra aquela pesquisa? Até posso, não vejo nenhuma ilegalidade. A questão é que isso multiplica a burocracia desnecessariamente para vocês. E pode gerar, inclusive, conflito de informações, né? Um cadastro de uma forma, o outro cadastro de outra. Então, o ideal, na nossa visão, é que, em se tratando de pesquisa em grupo, que a gente tenha um líder e os demais incluídos na equipe. Melhorou a conexão, Estela? Tá melhor, não cortou dessa vez. Mais uma pergunta aqui, João. O Jerônimo Dalla Piccola diz que, em um workshop anterior sobre o CIGEM, organizado pela Federal do Paraná e Sociedades Brasileiras de Zoologia, indicaram que as pesquisas básicas, sem desenvolvimento tecnológico, por exemplo, evolução, filogenética, biologia da conservação, realizadas antes da vigência da lei, antes de 2015, não precisam se regularizar. Procede essa informação? Quem fez esse questionamento, Estela? Jerônimo Dalla Piccola. Jerônimo, o questionamento procede. Esse ponto é muito importante. Eu, inclusive, remeto vocês depois para vocês verem com calma a aula que foi ministrada pela Bruna e pela Manuela, em que esse tema foi abordado lá. Mas o que está sendo indicado e está certa essa informação? Durante a vigência da medida provisória de 2001, a medida provisória 2186, algumas atividades, por força de resoluções do CEGEM da época, que foram aprovadas, foram consideradas como não incluídas no conceito de acesso. Entendeu-se que aquelas atividades não caracterizavam acesso para pesquisa, nem para desenvolvimento, nem para bioprospecção. Com isso, essas atividades foram excluídas da lei. Elas ficaram imunes à legislação. Então, essas atividades que você mencionou, Jerônimo,
outras que estão previstas, vou colocar no chat aqui, depois você busca, você vai conseguir achar fácil. Na resolução 21 de 2006 do CEGEM velho. Tá? Essas atividades, todas que estão lá, tem uma lista com 6 incisos, se não me engano, e em geral é pesquisa básica, como você está colocando aqui, elas foram entendidas como não passíveis de autorização de acesso no CISGEM. Estavam fora da lei, logicamente. Então, se elas estavam fora da lei, quem desenvolveu essas atividades sem autorização do CISGEM não cometeu nenhuma irregularidade. Por isso, você não precisa regularizar esse tipo de atividade no escopo da nova lei. Tá? Agora, um alerta que eu acho bem importante. Muita gente não mudou o chip, e o chip mudou aqui. A nova lei ampliou o conceito de pesquisa. Ele é mais abrangente hoje do que ele era na medida provisória. E ele inclui, inclusive, pesquisa básica. Então, de 2015 para frente, se eu desenvolvi uma atividade de pesquisa básica, mesmo como nesses casos que o Gerão mencionou, aí eu tenho que olhar para o conceito de pesquisa da nova lei. E possivelmente eu vou estar enquadrado. Claro que tem que olhar cada projeto, mas provavelmente eu vou estar enquadrado lá. E aí eu preciso de observar a nova lei. Então, nos momentos previstos na lei, por exemplo, antes de divulgar o resultado da minha pesquisa, eu vou ter que fazer o cadastro. Preciso me regularizar? Não, porque a legislação anterior entendia que essa atividade estava imune, não se aplicava. A legislação não se aplicava. Olha, de 2015 para frente, opa, tem que ter atenção aqui. Mas o que tinha terminado para trás, não tem que se preocupar. Esse foi um tema que gerou até um certo descontentamento. A gente sabe disso. Motivou, inclusive, um artigo que foi escrito por alguns pesquisadores brasileiros e que foi publicado na revista Science. Depois eu posso compartilhar no material que a gente tem compartilhado para você. Mas, endereçando diretamente a pesquisa, se foi feito antes de 2015, era pesquisa básica, foi concluída antes de 2015, tudo certo, acabou antes de 2015, não se preocupe com a nova lei. Tá? Eu comecei depois de 2015, eu continuei, tá? Eu comecei em 2015, mas continuei depois, e minha publicação vem só em 2022, né? Minhas pesquisas continuaram, a publicação continuou. Opa, muda o chip aí, para que vocês tenham esse cuidado, tá? A Elíada Chaves, João, pergunta: quando há colaboração com pesquisador no exterior, não é obrigatório inserir o nome desse pesquisador estrangeiro? Naquele caso de pesquisa com colaboração, a gente tem que inserir a instituição estrangeira, né, a que esse pesquisador está vinculado, como a gente viu lá. E no sistema se exige alguns dados dessa instituição. Os dados dessa instituição estão lá específicos. Se esse pesquisador ele é da minha equipe, eu posso incluí-lo, entendo até que eu devo incluí-lo dentro da minha equipe de pesquisa. Lembra quando a gente falou da equipe lá? Existe, inclusive, a possibilidade de inclusão de estrangeiros, se ele fez parte da equipe do projeto. E aí você inclui os dados dele, só que nesse caso você não vai incluir o CNPJ, o CPF, você vai incluir lá os dados da documentação apropriada para o estrangeiro. Por exemplo, o número do passaporte. Tá? Então, posso incluir o pesquisador na pesquisa, se ele fez parte da pesquisa da equipe, entendo que ele deve ser incluído, né, nessa equipe. E se eu estiver falando de uma parceria, né, com a instituição estrangeira, de que esse pesquisador faz parte, eu vou incluir lá nos dados da instituição, como vocês viram, as informações dessa instituição. Né? Vai indicar que há uma parceria com a instituição estrangeira. Eu vou ter lá que colocar nome da instituição, dados, né, dados de identificação dessa instituição, país, etc.